Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem em casa e com saúde. Também espero que vocês estejam acompanhando todas as nossas aulas e fazendo as nossas atividades. Hoje iremos dar continuidade da nossa aula sobre o gênero textual mito, fazendo as correções das atividades passadas na aula anterior. Mas antes, iremos conhecer, apreciar algumas imagens e um pequeno vídeo de um fenômeno da natureza chamado aurora boreal. Vocês já ouviram falar? Já ouviram em alguma imagem, televisão? Já viram alguma exposição de fotos em uma exibição, em um planetário ou em uma viagem? Bom, então vamos lá. A aurora boreal é um fenômeno que ocorre em regiões polares do nosso planeta, em alguns outros como Júpiter, Saturno e Marte. Pode ser vista durante a noite ou no final da tarde a olho nu. São luzes coloridas e brilhantes que se produzem devido ao contato dos ventos solares com o campo magnético do planeta, geralmente de setembro a outubro e de março a abril, épocas de maior atividade das manchas solares. E uma curiosidade, vocês sabiam que para captar uma imagem dessa, os fotógrafos podem levar muito tempo, pois eles buscam registrar algo original, principalmente quando se trata de imagens da natureza. A busca por uma composição pode levar tempo, seja no registro de animais, seja no de paisagens, como é o caso dessas imagens. Ela registra um momento único da aurora boreal. Então convido vocês para assistir um pouquinho de um vídeo da aurora boreal. Vamos lá? Gostaram do vídeo? Lindo, né, turma? Quem nunca parou para apreciar a natureza? O sol, a lua, o céu e as estrelas. E por falar em estrelas, vamos acompanhar a leitura do texto do mito do povo indígena, onde o título é As Estrelas nos Olhos dos Meninos. As estrelas nos olhos dos meninos. Naquele tempo, a noite era completamente escura. Nenhuma estrela brilhava no firmamento. Não havia estrelas. Na aldeia indígena, fogueiras eram acesas logo que escurecia, e as famílias se reuniam em torno delas para se esquentar do frio da noite, comer e conversar. As mulheres assavam pedaços de pirarucus e tucunarés pescado no dia e cozinhavam nas cinzas ovos de tartaruga que recolhiam dos ninhos na areia das margens dos rios. Os homens falavam da guerra e contavam vantagem. No entorno da aldeia era a escuridão e o mistério. O que vinha de lá era o pio da coruja, o miado da onça, o canto do jurutaí. Numa noite, quando foram preparar as comidas,
As mulheres descobriram que os ovos de tartaruga que tinham colhido haviam desaparecido. Noutra noite, a história se repetiu. Os ovos tinham sido roubados. Algumas noites depois, o roubo aconteceu de novo e as mulheres resolveram tirar a limpo esses sumiços estranhos. Escondidas atrás de uns arbustos, elas observaram os meninos roubarem os ovos e saírem sorrateiramente para o mato. Foram no encalço deles e viram quando se enfiaram na floresta e, numa clareira, prepararam fogo para assar os ovos roubados. Eles queriam comê-los sem ter que dividir com os outros. As mulheres começaram a gritar e os meninos, surpreendidos, correram. As mulheres correram atrás, proferiam ameaças e prometiam castigos severos. Para escapar das punições, os meninos pediram ao beija-flor que amarrasse um cipó no céu. O beija-flor atendeu ao pedido e eles começaram a subir. Já estavam bem no alto quando as mulheres chegaram ao local da fuga para o firmamento. Elas não tiveram dúvida. Subiram atrás deles. Para não serem alcançados pelas mulheres, os meninos cortaram o cipó logo abaixo deles e as mulheres se precipitaram lá de cima. No chão, antes que se emborrachassem, foram transformados em animais da floresta. Os meninos, por sua vez, ficaram presos no céu sem ter como descer. Desde então, eles olham a terra lá do céu. No escuro da noite, brilham para sempre os olhos arregalados dos meninos. Foi assim que a noite acabou se enchendo de estrelas. São os olhos dos meninos. Então, turma, vamos compreender o texto por meio da correção dessa atividade aqui, certo? Segunda questão. Os bóroros explicam o surgimento das estrelas por meio de quê? Nós temos duas opções: conhecimentos científicos e crenças de seu povo. Acredito que vocês marcaram o segundo quadradinho, crenças de seu povo. Quem marcou, belezinha. Seja gente correto e quem não marcou, apaga e corrige agora. Questão 3. Um lembrete para essa questão 3. A questão pede para enumerar os acontecimentos na sequência correta. Então, nós temos 7 acontecimentos aqui. A questão é para a gente organizar, porque os acontecimentos estão aqui de formas desorganizadas. Então, o lembrete é: no livro de vocês tem um quadradinho que tem uma compreensão. E aí diz assim: fique sabendo. Então, tem o lembrete da narrativa, do mito, que é uma narrativa que procura explicar os acontecimentos da vida, os fatos históricos e o surgimento dos seres e das coisas. A ação e a reação das personagens produz os acontecimentos que mantêm entre si uma relação de causa e consequência. Ou seja, vamos lembrar que os meninos roubaram os ovos de tartaruga que as mulheres tinham colhido, porque eles queriam comê-los sem ter que dividir com os outros. E essa ação dos meninos, houve uma relação de causa e consequência. Então, vamos organizar aqui para a gente entender melhor. O que foi que aconteceu primeiro? Dentre todas essas frases, eu vou fazer a correção e vocês vão observando se conseguiram acertar. Numa noite, os ovos de tartaruga desapareceram. Esse é o início da história, da sequência. Então, coloque o número 1. Número 2. O roubo dos ovos continuou por mais noites. Número 3. As mulheres viram os meninos roubarem os ovos. Belezinha, quem está acertando. Show de bola. Número 4. As mulheres começaram a gritar e os meninos começaram a correr. Percebem a causa e a consequência? 5. As mulheres foram atrás deles. Ora, se eles fizeram algo que não foi correto,
que não foi certo, logicamente iria ter uma consequência. 6. Os meninos pediram ajuda ao beija-flor e subiram ao céu por um cipó. 7. Os meninos cortaram o cipó e ficaram presos no céu, sem ter como descer. Que consequência, né, gente? Então, vamos lá. 6, 3, 1, 2, 7, 4 e 5. Quem acertou, parabéns. Cezinho de correto em cada quadradinho desse. Belezinha? Então, dando continuidade, na quarta questão, releia. No entorno da aldeia era a escuridão e o mistério. O que vinha de lá era o pio da coruja, o miado da onça, o canto do jurutaí. Duas palavras nesse trecho justificam a criação do mito. Quais são elas? Bem, turma, acredito que vocês colocaram escuridão e mistério. Se você colocou escuridão e outra palavra, ou mistério e outra palavra, nesse momento você vai apagar e vai fazer a correção. As palavras corretas são escuridão e mistério. E se você acertou, parabéns, Cezinho de correto. Vamos para a quinta questão. Leia esta frase observando as ações nela descritas. Os meninos fugiram, subindo por um cipó, em direção ao céu. Olha só, nós vamos responder agora o item A e o item B. Item A. Qual é a causa dessas ações? Logicamente, a resposta correta seria o roubo dos ovos de tartaruga. Item B. Qual é a consequência dessas ações? Se os meninos roubaram, houve uma consequência. E essa consequência foi: os meninos ficaram para sempre no céu e seus olhos viraram estrelas. Que triste, né? Turma, quero que vocês abram agora a página 66 e acompanhem a leitura desse quadro Educação em Valores. Convivência. Todas as sociedades têm regras ou leis que procuram garantir o respeito entre as pessoas e uma boa convivência. No mito que lemos, as crianças foram transformadas em estrelas porque contrariaram uma regra importante. Então, para vocês, qual é a regra de convivência mais importante? Uma pessoa merece nova chance quando desrespeita uma regra e se arrepende? Então, fica aqui mais um aprendizado de um texto. O mito serve também para a gente refletir sobre as nossas ações, certo? E é importante que a gente respeite os outros e cumpra as regras que são para serem cumpridas. Respeitando a si, você respeita o outro. Vamos sempre refletir, né, e pensar sobre nossas ações e tentarmos manter uma boa convivência consigo e com os outros. Então, turma, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, estejam curtindo. Não esqueçam de fazer os comentários para que a gente possa melhorar cada vez mais nossas aulas, que são para vocês, certo? E não esqueçam de se cuidar. Lavem as mãos, fiquem em casa, e um beijo no coração e até a próxima aula.